Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um estudo do Evangelho segundo Marcos. Nós estamos no capítulo 4 e vamos ver dos versículos 21 a 25. O título que vocês vão encontrar é A Candeia. Esse relato também pode ser encontrado no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos de 16 a 18. Do 21 ao 25, parece uma coisa que não tem pé nem cabeça, não tem uma relação entre um tema e outro. Se nós pegarmos algumas bíblias de estudo, e por isso é importante nós não acreditarmos que vamos ter toda a compreensão do Novo Testamento ou da Bíblia, simplesmente lendo, muita coisa vai fugir do nosso entendimento, porque nós não temos as ferramentas para decodificarmos esses ensinamentos. Então, recorrendo às Bíblias de estudo, eu utilizo bastante, pelo menos 6, para poder entender um pouquinho. Nós vamos nos deparar com uma tradição rabínica, onde existe, não sei se essa é a pronúncia correta, me perdoem, mas é mashal, é uma pequena parábola com uma lição moral ou alegoria religiosa. São pequenas frases que têm contexto diferente e você pode dar sentidos diferentes dependendo da sua interpretação. Nós vamos encontrar 4 pequenas parábolas nesse trecho. Versículo 21 é a primeira parábola. E ele lhes disse: quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama, acaso não a coloca num lugar apropriado? Candeia é uma lamparina. Na época de Jesus não existia luz elétrica, então era um vasilhame onde se colocava o azeite, o óleo, e acendia-se, e aquilo tinha que ser colocado no alto para iluminar toda a casa. Bom, toda a casa é a força de expressão. Antigamente era um cômodo só, pequeno, então se pendurava na parede aquela lamparina para que ela iluminasse uma casa. Ninguém ia colocar essa lamparina embaixo de um balde, por exemplo, nem embaixo da cama, né? Porque não ia iluminar. Quem que vai colocar, né, uma lâmpada hoje em dia embaixo da casa? Quando o eletricista vai fazer um projeto para uma casa, ele vê os pontos que necessitam de maior iluminação e ele vai colocar as lâmpadas nesses pontos. Por que Jesus estava ensinando sobre iluminação de casa? Não. Por que ele estava dizendo assim? Se você tem um conhecimento, você foi iluminada interiormente, mostre esse conhecimento, compartilhe, não com arrogância, mas com compaixão. Deixe as outras pessoas se beneficiarem da luz que está dentro de vocês. Ninguém é vagalume aqui, né, para ficar iluminando os outros, não é isso. Mas você tem por obrigação fraterna compartilhar a luz que foi dada a você por Deus. Então, esse é o primeiro ensinamento da candeia. Segundo ensinamento, versículos 22 e 23. Porque não há nada oculto, senão para ser revelado, e nada é escondido, senão para ser trazido à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Tudo que Jesus nos disse veio para ser revelado em sua plenitude. Essa é a finalidade do Espiritismo. Não é trazer leis novas, ensinamentos novos, não. É iluminar os ensinamentos de Jesus,
trazendo toda a sua beleza, a sua magnitude, a sua profundidade. Kardec fez com que fosse possível que os ensinamentos dos espíritos viessem trazer luz sobre os ensinamentos de Jesus, através da reencarnação. Muita coisa obscura, aparentemente de sentido dúbio, se nós jogarmos a palavra reencarnação como chave de entendimento, nosso entendimento vai crescer bastante. Terceira parábola. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo, continuou ele. Com a medida com que medirem, vocês serão medidos, e ainda mais lhes acrescentarão. Então, o último trechinho, né? Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. É claro que, né? Tá falando de surdo que não escuta porque não tem ouvido, não. Ouvidos adequados. Nem todos estão prontos para entender os ensinamentos de Jesus à luz do Espiritismo, à luz da reencarnação. Eles são mais, são menos? Não, eles são iguais a nós. Simplesmente o tempo deles não é esse. Esse tempo deles deve ser respeitado. E aqui Jesus nos alerta para o excesso de rigor. Se eu for muito rigorosa com os defeitos dos outros, na minha atitude vão utilizar o mesmo rigor. É um problema. Nós não somos perfeitos. Derrapamos e pisamos no tomate muitas e muitas vezes. Então, um pouquinho mais de calma, de compreensão ao enxergarmos os erros nos outros, porque nós também temos muitos erros profundos e dolorosos. Se nós usarmos de compaixão para com essas pessoas que nós julgamos às vezes de maneira tão dura, essa compaixão vai reverter em benefício para nós. Versículo 25, a quarta e última parábola. A quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que tem lhe será tirado. Jesus, o que é isso? Não é? Que coisa mais esquisita. Eu vou tirar de quem tem pouco, mas isso é injusto. Não. As pessoas, à medida que começam a avançar no estudo dos ensinamentos de Jesus e começam a modificar as suas atitudes, os seus comportamentos, a sua maneira de se portar perante a vida, não só no centro espírita, mas principalmente dentro de casa, no ambiente de trabalho, entre os seus familiares. Quanto mais ela tem, mais vai ser dado, em termos de conhecimento, em termos de responsabilidade também. É claro que você pode pensar, poxa, mas eu entendi de outra maneira. Perfeito, a ideia é essa mesma. Essas pequenas frases, pequenas parábolas, podem ter uma interpretação diferente dependendo do contexto que você coloca. Então, é essencial que nós estudemos os ensinamentos de Jesus. Mas, mais do que isso, se nós não colocarmos em prática, esse ensinamento é vão. Até o próximo vídeo.